Em Bandeirantes, 11 horas 27 minutos, você acompanha o Jornal da Band nesta quinta-feira, 8 de novembro de 2012. No dia 19 de novembro, acontece em Bandeirantes e em todo o Paraná, eleições para nova fixação da OAB Paraná, seccional Paraná e também das subseções no interior, né, em todo o nosso estado. Em nossos estúdios está a presença do Dr. Paulo Busato. Dr. Paulo, sempre um prazer, bom dia, Rádio Band. Bom dia, Marcos, bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Band, é sempre um prazer. Gostaríamos de esclarecer que no dia 19 de novembro, na verdade, nós teremos eleições em todas as sessões em todo o Brasil. E também, por consequência, nós teremos aí as eleições em todas as chamadas subseções. Então, Bandeirantes compreende os municípios de Bandeirantes, Itambaracá e Santa Amélia, no qual a gente vai ter a disputa em que existe duas chapas. Para a OAB estadual, para a seção Paraná, nós temos apenas uma chapa, que é representada pelo colega Dr. Juliano Breda, o qual nós estamos também pedindo voto, que é denominada a chapa 11 de agosto. Aqui no local, Marcos, aqui na seção local, nós também temos duas chapas que levam o nome 11 de agosto. Isso já vem de uma tradição de muitos anos. E por que 11 de agosto? 11 de agosto é a data da fundação dos cursos jurídicos no Brasil e dia 11 de agosto é comemorado nacionalmente o Dia do Advogado. Doutor Paulo, vou cumprimentar o doutor Nelson presente também. Bom dia, doutor. Bom dia, Paulo. O Marcos, é uma satisfação e um prazer muito grande estar aqui na cidade de Band. Tá bom. Doutor Paulo, duas chapas em Bandeirantes. Nós temos duas chapas, na verdade é o seguinte, a OAB, por ser democrática como surgiu aí as duas chapas, a outra chapa é representada pelo colega Dr. Ivonei Storer, e na verdade essa situação de duas chapas é justamente porque a gente prega a renovação e a mudança. Na OAB estadual, Marcos, nós tivemos, por exemplo, o Dr. Alberto de Paula Machado por 3 anos. Trocou a chapa, veio o Dr. José Lúcio Glombi, que está deixando o mandato. Agora virá o Dr. Juliano Breda em chapa única também. Aqui na situação local, nós tivemos aí o Dr. Ivonei, que já foi presidente, disputou a eleição, foi na última eleição chapa única em Bandeirantes, foi para reeleição e agora seria a segunda reeleição do Dr. Ivonei. Então, na verdade, a gente prega a renovação, essa alteração, por entender que é necessário essa oxigenação, essa troca de presidências. Eu acho que é importante porque existem novas ideias, existe uma nova forma de atuar perante a OAB, né? E surgiu aí de uma certa forma, vamos dizer, uma certa insatisfação com a situação atual e que isso vem trazer a disputa no local, na questão local. Uma das questões que nós gostaríamos de colocar, por exemplo, é com relação, nós já enquanto proposta, nós pretendemos, se eleitos e esperamos receber os votos dos colegas, nós temos 115 advogados aptos a votar na subseção de Bandeirantes, nós pretendemos, a primeira atitude seria mensalmente enviar para os advogados um relatório de receita e despesa aonde conste o que gasta, o que recebe e no que gastou, né? Essa é uma primeira atitude que eu entendo que é de extrema importância, né? Doutor Nelson, o senhor, juntamente com o doutor Paulo Busato, qual o plano de trabalho, o senhor que já é um professor da faculdade, advogado, o motivo de ter colocado essa chapa, o senhor e o doutor Paulo Busato, e o plano de trabalho que vocês pretendem fazer caso vença essas eleições? De início, Marcos, eu até não tinha intenção de participar desse pleito, dessa campanha. Mas depois o que me seduziu, o que me convenceu, foi a proposta apresentada pelo Dr. Paulo, que encabeça a nossa chapa, que é no sentido da OAB interagir com as instituições, principalmente as instituições aqui de Bandeirantes, né? Da OAB formar posição a respeito de temas importantes para a comunidade de Bandeirantes. Então, no sentido, por exemplo, a OAB, hoje, por questões que a gente não sabe, mas questões internas aí, quem está no comando agora, não tem nenhuma interação com a Unopar, por exemplo, que é um curso que está estabilizado em Bandeirantes, um curso tradicional, de uma instituição tradicional, e não existe essa interação. Então, há a possibilidade dessa interação.
Interagir também com o Conselho da Comunidade. Eu que faço parte do Conselho da Comunidade, sou presidente do Conselho da Comunidade em Bandeirantes, quer dizer, que a OAB participe também do Conselho da Comunidade. O Conselho de Segurança, né, que é presidido pelo Dr. Nelson Santos, quer dizer, também uma interação com o Conselho de Segurança, participar, dar opinião, formar posição, ajudar naquilo que for possível. A OAB é uma instituição que em todos os marcos da história brasileira, a OAB esteve presente. Ela interfere em vários segmentos, né? Não é bem uma interferência, mas ela participa, dando a sua opinião, dando a sua colaboração. Nós tivemos aí, para citar 2 fatos importantes que o pessoal tem mais lembrança, o impeachment do presidente Collor, o mensalão agora, sempre a OAB esteve presente. Então é isso que me motivou a participar como vice na chapa do Dr. Paulo Busato, que é no sentido da OAB interagir com as instituições que nós temos aqui em Bandeirantes e que eu acho que isso só vem trazer benefícios, não para os advogados em si, mas para toda a comunidade. Porque quando você toma posição, quando você participa, você ajuda a reivindicar, você está colaborando com a comunidade. Então isso foi que me levou a aceitar o honroso convite de participar como vice-presidente da chapa do Dr. Paulo. Como a OAB pode, a subseção Bandeirantes pode interagir nas comunidades, Dr. Paulo? Olha, Marcos, isso a gente pode falar com muita tranquilidade. Por exemplo, a questão relativa ao PROCON municipal, que nós somos o autor do projeto de lei que criou o PROCON no município de Bandeirantes, né? E hoje está instalado e funcionando. Então a OAB tem uma participação decisiva na nível de comunidade. Por exemplo, até gostaria de, antes de responder essa questão, de colocar os outros demais nomes dos componentes da nossa chapa. A chapa completa. É a chapa completa, onde está o Dr. Nelson como vice-presidente, a doutora Andréa Pucinelli Freitas Soares na condição de secretária adjunta, a doutora Cíntia Cristina Yuki na condição de secretária executiva, o Dr. Patrício Koloschenek do Bonfim, da Pacto e Bytes, na condição de tesoureiro, para a diretoria de Caixa e Assistência dos advogados, que é uma interação com a comunidade, a gente já vai explicar isso. A Caixa de Assistência é o braço externo da OAB, onde ela firma convênios com entidades, com mercados e farmácias. Será o Dr. Wanderson Fernandes da Silva, um jovem advogado, né? Nós temos o Dr. Raimundo Lima Mendes, que irá nos representar no Tribunal de Ética e Disciplina. Então são situações que são colocadas. A questão relativa, por exemplo, hoje Bandeirantes sofre, a comunidade sofre, os advogados sofrem, todo mundo está sentindo essa questão relativa a essa questão da falta de juízes. Então, por exemplo, chega um cidadão, principalmente na Justiça Comum Estadual, nós estamos há muito tempo sem um juiz titular, infelizmente por questões pessoais e de saúde, a nossa juíza se afastou, né, por um trabalho aí que foi feito, o Dr. Miguel Kfouri, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, né, até atendendo um pleito da senhora Carlota Arnes Meneghel, que foi de extrema importância, ponto, como se diz, ponto crucial foi esse relacionamento da senhora Carlota, e ela solicitou e o doutor Miguel atendeu depois de um trabalho do prefeito Celso no sentido da criação da segunda vara civil no município de Bandeirantes. Para se ter uma ideia, hoje nós temos em Bandeirantes, Marcos, 14 mil processos tramitando na vara civil. Então hoje o cidadão, você que está me ouvindo nesse momento, que está em sua residência, no seu carro, caminhando, transitando, e às vezes você procura a justiça, procura o advogado, um colega de profissão, e aí você chega no colega e aí o seu processo, ele sempre fala, olha, seu processo está concluso. Passa-se 6 meses, você volta no escritório do colega, o seu processo continua concluso. E o cliente pensa que é o advogado culpado. Você começa a imaginar que é o advogado que está te enrolando, você começa a imaginar coisas ruins, começa a fazer perguntas achando que é o seu colega. Vamos esclarecer que isso não é culpa dos advogados, não. O advogado só vai receber e só vai ganhar o processo se o processo estiver terminado. Então, o que acontece hoje é que nós precisamos de uma atuação efetiva da OAB no sentido junto ao Tribunal de Justiça, junto à Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, para que consigamos trazer um juiz. Hoje tem um juiz substituto que está atendendo a comarca de Bandeirantes, ele é de Venceslau Braz. A Cleide está tendo que levar alguns processos de emergência, que é a cartorária, levar lá para Venceslau no seu carro para poder ter um despacho. Então a gente quer esclarecer para a população, para o povo, de uma maneira geral, que precisa de justiça, porque a justiça tardia acaba se tornando uma verdadeira injustiça.
Então tem muita gente que às vezes tem gente que está com o alvará para ser assinado, que está para receber o seu dinheiro, não recebe porque falta o juiz para assinar. Então, por entender que existe a necessidade de uma atuação mais efetiva, mais forte, nesse sentido, é que nós estamos nos propondo a disputar esse pleito para representar os nossos colegas de profissão, né, nesse sentido. A subseção pode interferir também no Conselho da Comunidade, doutor Nelson, de que maneira? Com certeza, né? Como eu disse, participando efetivamente, o Conselho da Comunidade, só dando uma rápida palha, que cuida ou que verifica a assistência aos presos do município, né? Então, é de suma importância que a OAB esteja interagindo também com o Conselho de Comunidade, com o Conselho de Segurança. Mas eu queria só dizer aqui que a nossa campanha não está pautada em criticar a outra chapa. A nossa campanha está pautada em um novo modelo de administração, tá? Então, com certeza, a situação, ela tem os motivos dela para estar agindo, para conduzir da maneira como está conduzindo. É uma questão pessoal. Nós temos uma nova proposta, né, de administração da OAB, de participação da OAB. Eu acho que é bem importante que fique isso claro, né, doutor Paulo? Eu acho que é importante, Nelson, até gostaria de esclarecer o nosso respeito ao colega doutor Ivonei, que durante os 6 anos que esteve à frente, que está à frente da nossa OAB, nós sempre, e assim que terminar a eleição, a partir das 17 horas do dia 19, nós continuaremos sendo colega e o tratando da forma respeitosa, que não se entenda aqui efetivamente que, na verdade, isso não é uma crítica à atual administração, que teve uma atuação bastante, os seus méritos também. Nós não estamos aqui, por favor, deixar muito claro isso. É apenas uma forma de tentar esclarecer, porque às vezes você vê os advogados, os colegas, se ressentindo dessa falta do juiz, se ressentindo de uma falta de um despacho no processo, e que a gente, então, pretende efetivamente dar uma resposta nesse sentido. Nós também entendemos que nós precisamos, esses jovens advogados e os advogados mais antigos, os nossos decanos, né, uma pessoa que tem mais de 10 anos de advocacia, também voltar a frequentar um pouco mais a OAB para ter um centro de discussão e de fomento de ideias que a gente possa trazer para a comunidade. Porque a verdade é o seguinte: nós não vamos solucionar todos os problemas, nós vamos trabalhar para a solução desses problemas. Esta interação com as instituições de ensino, por exemplo, a interação no sentido de trazer cursos de especialização junto com o NOPAR, para que a gente possa ter uma semana jurídica, a gente trazer cursos mais próximos da gente, no nosso dia a dia, que venha efetivamente atender os nossos advogados. Isso vem sendo feito, mas a proposta é um pouco diferenciada em relação ao que se propõe a atual diretoria, né? Então, na verdade, seria uma mudança, uma oxigenação, e essa oxigenação que está ocorrendo a nível nacional, a nível federal. Nós tivemos o Dr. Roberto Busato, presidente do Conselho Federal, trocou hoje o Dr. Ofir Cavalcante, agora vai possivelmente o Dr. Alberto Paula Machado, colega aqui de Londrina, da área trabalhista, como nós, está pleiteando a OAB nacional, assim como a OAB estadual. Nós tivemos o pleito do período do Dr. Alberto, passou por 3 anos, Dr. Glombe 3 anos, agora vem o Dr. Juliano Breda, e nós também entendendo que desta forma, como daqui a 3 anos também terão outros colegas que poderão estar pleiteando também da mesma forma a mudança, e é o que a gente pretende. Tanto que quando a gente foi vereador, muita gente achou estranho, nós fomos eleitos com uma votação expressiva, estava muito bem, e acabamos não nos candidatando à reeleição por entender, para dar oportunidade a outros. Então, o que a gente prega, na verdade, é a renovação, a oxigenação, uma mudança de atitude, uma atitude um pouco, às vezes, quem nos conhece sabe no nosso dia a dia, e tem muita gente que fala assim: olha, que nessa chapa nós temos o Dr. Nelson, que é uma pessoa tranquila, sossegada, mas que traz muito conhecimento como professor de instituição de ensino superior, traz o conhecimento, isso soma para que a gente possa efetivamente representar muito bem os nossos colegas, que vai nos honrar com o seu voto no dia 19 de novembro. Todos os advogados estão aptos a votar, doutor Paulo? Marcos... Bandeirantes, Santa Amélia, é só Bandeirantes? Não, Bandeirantes, Santa Amélia e Tambaracá. Então nós temos aí mais de 130 advogados hoje aptos a advogar, mas o apto a votar já é uma
questão que às vezes tem lá alguma pendênciazinha com relação acabou esquecendo por um motivo ou outro, com relação à tesouraria, tem que estar perfeitamente em ordem, então tem que estar tudo certinho, em dia lá, para não esquecer, porque senão depois chega no dia da eleição, não pode votar, então não pode esquecer de pagar a anuidade da OAB, às vezes esquece, às vezes atrasa, tem um boletozinho, fica ali na gaveta, acaba passando batido, e isso efetivamente acaba eliminando alguns colegas do pleito eleitoral, e isso é ruim para todos nós. O importante é que todo mundo tivesse condições de votar. O socorro aos advogados da OAB protege os advogados. De que maneira o trabalho de vocês deve ser feito? Olha, Marcos, nós pretendemos numa situação bastante efetiva com relação a prerrogativas dos advogados. A questão da prerrogativa está no respeito do relacionamento com as outras entidades, com os órgãos policiais, tanto civil quanto militar, dentro do Poder Judiciário, na área trabalhista, na área civil, junto ao Ministério Público. Então, por vezes, a gente pode se deparar com uma situação que possa vir estar em desacordo e não estar cumprindo o que prevê as prerrogativas que está no Estatuto da Advocacia. Então, efetivamente, a gente vai trabalhar na defesa dos advogados de uma maneira bastante decisiva, bastante clara. Então a gente, na verdade, quer a união da classe, que os advogados possam ter uma frequência bastante alta dentro dos seios da OAB, que a gente possa se tornar um centro de discussão e a gente efetivamente conseguir trazer benefícios para toda a comunidade. Aos sábados, uma grande movimentação do Fórum da Junta de Conciliação, doutor Nelson, o Pequenas Causas, o pessoal que aos sábados acontece 60, 70 audiências, né? A gente vê 10, 15, 20 advogados todo sábado trabalhando ali. Tem um trabalho específico também, a chapa de vocês? Nesse sentido, é uma situação que vai depender de conversar com os advogados, porque é uma causa meio complexa. Então, marcadas as audiências aos sábados, é permitido. Aí é uma questão de gerenciar com os advogados, com o Poder Judiciário, se há uma maneira de equalizar isso, de mudar, ou se essa situação da forma como está satisfazendo os advogados. Quer dizer, tudo é uma questão porque isso também vai aí ao encontro daquilo que disse o Dr. Paulo, é uma questão de falta de estrutura do judiciário. Então, às vezes você é obrigado a fazer uma audiência no sábado, porque nós não temos outro espaço, não tem outro dia, outra hora para fazer isso. Então, tudo isso é uma questão também que vai aí naquilo que disse o Dr. Paulo, de trabalhar na estruturação do Poder Judiciário, especificamente na comarca de Bandeirantes. A OAB está distante da população hoje, Dr. Paulo Busato? Eu entendo que a OAB tem que ficar mais próxima. A OAB participa, por exemplo, se você observar e entrar na internet, você vai ver que no município de Colorado, a OAB participa de maneira decisiva junto à comunidade no movimento Paraná Sem Corrupção, fiscalizando junto com a entidade civil organizada, junto com as entidades civis organizadas, Lions, Rotary, Maçonaria, clubes de prestação, associação comercial, aonde a OAB está integrada no meio da comunidade e fazendo um papel de fiscalização externo com relação aos poderes executivo e legislativo na fiscalização das questões orçamentárias do município. Eu acho que isso é de extrema importância. Isso aconteceu em Londrina, aqui nessa situação que nós tivemos aí, o afastamento do prefeito Barbosa Neto, onde havia um movimento do pessoal efetivamente trabalhando no movimento Pé Vermelho. Então, na verdade, a gente pretende dar cor e cara para essas atitudes, onde a OAB possa efetivamente vir a participar de uma maneira mais efetiva da comunidade. Exemplo disso também, tudo que a gente fala, por exemplo, por que a gente está brigando por juiz, que venha juiz? Para atender a comunidade, para que a justiça fique mais próxima, para que a justiça se torne mais célere, para que os advogados possam dar uma satisfação para os seus clientes, para que todos fiquem satisfeitos com o Poder Judiciário. Nós temos também a questão da construção do prédio da segunda vara, da vara do trabalho de Bandeirantes. O prefeito Celso novamente fez a doação, redoou o terreno, porque chegou a ser devolvido o terreno pelo Tribunal Regional do Trabalho, e aí o deputado federal João Arruda, inclusive, se predispôs, junto com o prefeito Celso, a colocar uma verba pessoal dele para a construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho, da vara do trabalho, ali do lado, atrás, praticamente do INSS, ali tem um local reservado para a vara do trabalho, bem próximo do prédio da UAB, né, ali do lado da loja da Maçonaria da 28 de Janeiro. Então, tem um local apropriado. Então, nós pretendemos também, junto ao Tribunal do Trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho, a presidência do tribunal, trabalhar para que essa obra saia e venha para Bandeirantes, para principalmente atender melhor. O atender melhor, Marcos, funcionar.
é funcionar. Atender melhor é você ter condições de estacionamento, porque hoje no centro da cidade, nos dias que nós temos audiência em Bandeirantes, segunda, terça, quarta e quinta, você vê que o centro ali, próximo ao Banco do Brasil, você tem que estacionar lá pra frente do Cojó, você não consegue estacionar. Nós não temos mais, tá afogado o centro da cidade, então a vara do trabalho saindo dali vai desafogar um pouco também essa questão, e a população vai ter um espaço maior, com um prédio mais adequado, até inclusive com relação à acessibilidade das pessoas que são portadoras de deficiência física, para ter o acesso, para dar uma efetividade, para que a pessoa possa ser melhor atendida com dignidade, que é o nosso trabalhador. Então, é nisso que a gente pretende atuar de uma forma bastante decisiva e também, lógico, defendendo os interesses da classe em tudo que for necessário e integralizando aí a UAB no meio da comunidade, como disse o Dr. Nelson. O Dr. Nelson hoje é o presidente do Conselho da Comunidade. Você veja bem, nós temos que nos preocupar com essa população carcerária que aí está, porque daqui a pouco, se essa população estiver sendo maltratada, ela começa a ter aqueles princípios de rebelião. Nós temos aqui o Dr. Michel, nosso delegado, que vem conduzindo bem isso justamente junto com a comunidade. Nós temos trabalho da pastoral carcerária, nós temos a comunidade evangélica que faz um trabalho de evangelização. Isso traz uma paz social dentro dos presídios. Nós pretendemos também, junto ao seu Nelson Santos, que é o nosso colega de profissão, junto ao Conselho de Segurança, nós temos que nos preocupar com a segurança da população. A UAB tem uma atitude efetiva com relação à atitude de segurança. Veja bem, o deputado Francisquinho, no período pré-eleitoral, esteve em Bandeirantes e vai colocar no orçamento uma verba de R$350 mil para colocação de câmaras de vigilância nas entradas da cidade em pontos estratégicos. Isso traz a tranquilidade, ou pelo menos dá uma certa sensação de segurança de que você está sendo melhor cuidado. Então a OAB precisa ter uma participação mais efetiva, é isso que nós pretendemos, é isso que nós iremos trabalhar, e é como eu disse, que honrosamente a gente recebeu aí a participação do Dr. Nelson, dos demais companheiros de chapa que foram seduzidos aí por essa ideia, e lógico, alavancada por essa juventude da advocacia que aí está hoje vindo a trabalhar, né? Dr. Nelson, algo mais para ser esclarecido à população? Não, só agradecer aqui a oportunidade. O vice trabalha nessa chapa, né, Paulo? Com certeza. Com certeza esse vice não vai ter folga. Já estamos trabalhando, a gente está muito integrado. O Dr. Nelson já é companheiro de longa data, desde a época, até mesmo antes da faculdade, né, Nelson? Antes da faculdade, no time do Botafogo, a gente é egresso lá do time do Roderigo Vilela. Então a gente tem uma amizade antiga, longa e muito boa, e isso só tem somado. Então a gente gostaria de agradecer, não deixar nesse momento de pedir os votos para os colegas que estão nos ouvindo neste momento, pedir o voto não apenas para nós na chapa 11 de agosto, que por nós é encabeçada, mas também pedir para o colega Juliano Breda a nível estadual, já que mesmo sendo chapa única, precisa ter a votação expressiva, porque no ano passado, na eleição passada, Marcos, para a OAB estadual, isso foi um marco e nós gostaríamos de ver se conseguiremos repetir isso. Nós tivemos apenas um voto em branco em Bandeirantes para a OAB estadual, apenas um voto. Foi o maior percentual do estado do Paraná, e nós vamos perseguir esse percentual, vamos tentar trabalhar para que isso efetivamente venha a ocorrer agora, ver se consegue os 100%. Prosseguindo, Dr. Nelson. Não, só agradecer aí e reforçando o que disse o Dr. Paulo, aos colegas advogados que analisem a nossa proposta, a nossa proposição de trabalho e que nos dê esse voto de confiança que com certeza nós saberemos honrar. O voto eletrônico, doutor, vai ser na caneta? Não. Voto no... existe uma questão relativa à legislação eleitoral ainda, né, Marcos? Porque esse ano nós tivemos o pleito eleitoral e as urnas têm que ficar um determinado período pós-eleição de quarentena. Que lugar vai ser, doutor? Vai ser, a votação vai ocorrer das 9 às 17 horas, sem qualquer interrupção, no dia 19, na outra segunda-feira, após os feriados, né? E será realizada no salão do Tribunal do Júri, onde nós teremos lá os colegas que já são nomeados pela comissão eleitoral, pela atual diretoria nomeou uma comissão eleitoral, que é um pessoal
bastante preparado para isso, né? Irá dirigir os trabalhos das 9 às 17, possivelmente quando for lá pelas 5h17, por aí, só tão logo fecha, já teremos o resultado. Já que não são muitos os votos a serem contados, né? Serão 100 e poucos votos, acreditamos, e vamos pedir que todos compareçam, né, para votar. E quero deixar aqui a nossa mensagem ao colega Dr. Ivonei, de respeito e admiração, tanto ele quanto aos colegas que estão na chapa dele. Nós vamos dizer o seguinte, que terminada a eleição, nós somos todos advogados, iremos todos, não importa, na OAB não pode haver perdedores, todos seremos vencedores com o pleito. Repetindo a chapa completa do senhor, doutor. Paulo Busato para presidente, Dr. Nelson Rosa dos Santos na condição de vice-presidente, Dr. Andréa Pulcinelli Freitas Soares como secretária adjunta, doutora Cíntia Cristina Yuki como secretária executiva, Dr. Patrício Kolochenek do Bonfim na condição de tesoureiro. Então esta é a chapa elegível. Dr. Wanderson vai para a diretoria de Caixa de Assistência. Muito obrigado, Dr. Nelson, bom dia. Obrigado pela presença. Então aí tivemos a presença então do Dr. Paulo Busato e também do Dr. Nelson, às 11h56, eleições dia 19 de novembro, no Salão do Júri, na cidade de Bandeirantes. Eu vou no breve intervalo e eu volto na sequência.